E, infelizmente, essa é uma característica, né, do nosso país. É muito fácil botar a culpa no eles, né? E achar que nós somos perfeitos. E nós faríamos melhor. Então vai e faz. Agora, Uhum. fazer traz responsabilidade. E traz Quem- exposição também. Exatamente, era a próxima palavra que eu ia dizer. Quem faz, se expõe. Uhum. Então, Você ia perguntar, fazer um paralelo disso da cultura, né? Da questão Brasil, que a gente tem muito isso de colocar a responsabilidade, pede para o juiz decidir, pede para os pais, pede para o professor, sempre delegando, pede para o chefe, pede para isso, e não assumindo a parte. Como que é essa relação agora vivendo na Suíça? Você sentiu reflexo em relação a essa questão cultural? o ser humano é ser humano, né? Mas existem diferenças importantes culturais. E não é porque o ser humano seja melhor, né? Individualmente, tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. Uhum. No coletivo, tem diferenças muito grandes. Então, por exemplo, eu, eu parei o meu carro num lugar que não podia parar, né? E eu, sinceramente, não sabia, tá? Foi logo que eu cheguei. Eu levei uma multa absurda. Fiquei chocada quando chegou a multa. Mas eu paguei aquela multa, eu falei assim, caramba, eu fiz errado. Eu vou pagar. E qualquer um que fizer errado vai pagar. E isso garante que a calçada esteja limpa. Eu não parei em cima da calçada, não, tá? Era só um lugar que não era estacionamento, eu achei que era. Mas, enfim, do momento em que eu faço, é cobrado de mim a minha parte e eu cumpro, eu sei que o outro também vai fazer. Então, isso traz para todo mundo a noção de segurança. Uhum. Aqui, se você botar o primeiro pezinho na faixa de zebra para estacionar, todos os carros param Para passar a rua pedestre? para atravessar. É. Uhum. Quando tem, a maioria das ruas não tem sinal luminoso. Tem a faixa de pedestre, tem a rotunda, e cada um sabe quem está na preferencial, quem não está. E se tem um pedestre que ensaia entrar na faixa, o carro já para. Então, você já sabe o que vai acontecer. Uma das minhas alegrias aqui é que a minha filha, vai fazer 12 anos, desde que a gente chegou, ela tinha 10 anos, ela vai a pé e volta a pé, sozinha, para a escola. Eu escolhi morar num lugar perto o suficiente para ela poder ir a pé. Não é o lugar que eu escolheria por outros motivos, mas foi a minha preferência. E você vê criança de 5 anos indo e voltando sozinha da escola. Uhum. Basta que a criança tenha a capacidade de saber ponto A a ponto B o que ela tem que fazer. Só isso. Tem problema? Tem. Tem malandro? Tem. Tem ladrão? Tem. Mas é muito menos. A probabilidade é muito menor. Não se ouve falar aqui de crime à mão armada. O que se ouve falar é de ladrão de galinha ou pickpocket no ônibus, mão leve, bate carteira, né? Isso tem. Assim como quando as pessoas viajam no verão, que muita gente viaja, tem casas que são arrombadas e roubadas. Tem. Eu botei alarme no meu apartamento para não ter esse tipo de surpresa. Porque na portaria você tem um código que você dá para todo mundo para entrar no prédio. Não tem porteiro, não tem interfone. Tem um código lá eletrônico que você bota e o entregador de pizza tem, o amigo do vizinho tem, todo mundo tem. Uhum. Então, você, de uma certa forma, você está dentro de um prédio, mas não está, né, não tá com uma super segurança. Como, né, a gente, às vezes, a gente sai do Brasil, o Brasil não sai da gente. Eu botei alarme. Tudo bem, entendeu? É minha opção para eu dormir mais tranquila quando eu saio de casa, dormindo. A gente dentro de casa é nenhum risco. Mas se a gente viaja muito. Então, Uhum. mas você não tem nenhuma história de alguém que teve uma arma na cabeça, de alguém que teve um canivete na cara. Não existe isso. Por quê? Porque mesmo
E aí entra na questão da punibilidade e da efetividade do sistema, né? Tem muito imigrante legal aqui? Tem, porque as pessoas são bem pagas por aquilo que fazem, mesmo que seja um trabalho sem maiores níveis de educação, né? Então, caixa de supermercado, pintor, mecânico, limpar a casa das pessoas, tudo isso é muito bem pago. Mas, primeiro, a pessoa tem que ser eficiente. Segundo, se uma pessoa que entrou ilegalmente no país e ficou, quer dizer, normalmente entrou como turista e ficou, né? Se essa pessoa é pega fazendo qualquer coisa errada, qualquer coisa, essa pessoa é deportada imediatamente e não volta. Então, as pessoas, quanto mais frágil é a situação das pessoas, mais elas tomam cuidado de serem ilibadas. Então, isso gera também essa lógica do você não pode sujar a rua porque a rua também é minha. Eu não te dou esse direito. É um sentimento de comunidade, é um sentimento de fazer não só por mim, mas também pensando no todo. E, ao mesmo tempo, de limitar os outros que abusam. Uhum. Isso eu digo há muito tempo, muito antes de eu morar aqui. A grande diferença, a meu ver, entre as sociedades que a gente considera desenvolvidas e as que a gente considera não desenvolvidas, ou em desenvolvimento, é que nos lugares desenvolvidos, o público é de todo mundo. E se é meu, eu tenho o direito de cobrar que você faça aquilo que eu estou fazendo para manter limpo. Uhum. Nas sociedades que não são tão desenvolvidas, o público é de ninguém. Então, eticamente, tá tudo bem jogar lixo no rio. Porque não é de ninguém, não estou incomodando ninguém, não estou atrapalhando ninguém. Né? Tá tudo bem roubar os fios de cobre de dentro do túnel. Porque aquele fio de cobre não era de ninguém, certo? Eu não me dou conta de que eu também paguei por ele. Então, roubar, pilhar o que é público se torna amoral. Não é imoral, é amoral. Não tem moral, que não é de ninguém. Então, essas coisas assim fazem muita diferença, sim. Agora, no coletivo. Mas no individual, né, assim, existem pessoas maravilhosas e existem pessoas que não são. E que só não estão fazendo uma besteira porque vão ser severamente punidas. Isso não faz delas pessoas melhores.